Neoliberalismo. O que é neoliberalismo, você deve estar se perguntando. Fica tranquilo, a gente tem as respostas. O termo neo, empregado na definição de neoliberalismo, se refere aos ideais do movimento sendo aplicados no mundo contemporâneo. O movimento teve origem no final do século XIX com o Prêmio de Ciências Econômicas Friedrich von Hayek e defende a mínima intervenção no governo ou Estado na economia. História. O movimento combate a política do Estado de bem-estar social, um dos preceitos defendidos pela social-democracia. Defende a flexibilização do processo produtivo, além da lei de oferta e procura, e da livre concorrência. A crítica do neoliberalismo é que, com o Estado com forte autoridade, a liberdade econômica é colocada em posição de desvantagem. Outro tema defendido pelo movimento são as privatizações, que são compostas pela venda de setores públicos para o setor privado, por meio de leilões públicos. Disse que com o Estado apenas atrapalha o bom andamento da economia e que sua única função é garantir a infraestrutura básica e intervenção em momentos de crise. Adam Smith, considerado o pai da economia moderna e um dos precursores do liberalismo econômico, escreveu um livro chamado Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa das Riquezas das Nações, no qual expunha sua ideia de que a riqueza da nação vinha do interesse próprio e da sucessão das ações do indivíduo. Ele criou a teoria da mão invisível. Ele explicava que isso leva os seres humanos a terem uma preferência por produtos nacionais a estrangeiros. David Ricardo, criador da Lei de Ferro dos Salários, escreveu o livro The High Price of a Bullion, A Proof of Depreciation of a Bank of Notes. Pregava a fabricação de mais moedas para evitar a inflação. Segundo Ricardo, a aplicação de trabalho, maquinário e capital gera um produto que se divide para todas as camadas da sociedade. Outro argumento utilizado era que o imposto nada acrescentava na economia, além da teoria da renda de terra. Ele enxergou no capitalismo um conflito distributivo. Anos depois, Karl Marx aprimorou sua visão. John Locke foi um cara muito importante para o empirismo. Defendia o individualismo liberal, defendeu a monarquia constitucional e representativa. Dizia que o conhecimento vinha da experiência. Explicava que antes de percebermos qualquer coisa, a mente é como uma folha de papel em branco. Mas depois de começarmos a perceber isso, tudo em volta surgem ideias sensoriais e simples. Um dos seus trabalhos mais importantes foi a divisão dos três poderes, ou seja, o poder do Estado, dividido em poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. François de Quinet acreditava que apenas a agricultura era geradora de riqueza, já que a indústria se limitava à transformação da matéria. Então, os fazendeiros e donos de propriedades rurais eram de maior importância para a sociedade e para a economia do que os trabalhadores braçais ou de indústria. Em sua visão, o melhor Estado era aquele que menos governava, e seu único papel era garantir a manutenção da ordem da propriedade e da liberdade individual. Criou a ideia de oferta e procura, ou seja, pregava que quanto maior a procura do produto, maior seria seu preço. Sua frase mais marcante para a história foi: "Deixe fazer, deixe passar, que o mundo vai por si mesmo." Escolas liberais. Durante toda a história do pensamento econômico, diversas escolas de filosofia de como dirigir a economia foram criadas. Mais liberais, mais intervencionistas, sempre houveram escolas de pensamento econômico. Com isso, destacamos duas escolas econômicas de pensamento liberal. Escola de Chicago. A Escola de Chicago é uma escola de pensamento econômico que defende o livre mercado e que foi disseminada por alguns professores da Universidade de Chicago. Os líderes dessa escola são George Stigler e Milton Friedman. Ambos conquistaram o Prêmio Nobel de Economia. Seus ideais rejeitam o keynesianismo e regulações estatais dos negócios, e a favor de um laissez-faire absoluto. Em termos metodológicos, enfatiza a economia positiva, ou seja, estudos empíricos baseados no uso de estatísticas, dando menor ênfase à teoria econômica e maior importância à análise de estatísticas de dados.
Escola austríaca. A escola austríaca é uma escola de pensamento econômico que enfatiza o poder de organização espontânea no mecanismo de preços. Ela afirma que a complexidade das escolhas humanas subjetivas faz com que seja extremamente difícil ou indefinível a modelação matemática do mercado em evolução e defende uma abordagem laissez-faire para com a economia. Os economistas da escola austríaca defendem a extrema aplicação dos acordos assinados em contratos voluntários entre os envolvidos e afirmam que as transações comerciais devam ser sujeitas à menor imposição possível de forças opressoras, como governamentais e ou corporativistas. Seus membros defendem, por exemplo, o free banking, um sistema bancário sem regulamentação e com emissão da moeda privada. Diferente da escola de Chicago, os economistas austríacos afirmam que a testabilidade na economia é praticamente impossível, uma vez que depende de humanos que não podem ser colocados em um cenário de laboratório sem que sejam alteradas suas possíveis ações. Criada por Carl Menger, seus maiores símbolos são Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, vencedor do Prêmio Nobel. Responsáveis pela teoria dos ciclos econômicos e a praxeologia, ela foi muito importante para o século XX. Discordância com o termo neoliberalismo. Algumas vertentes de pensamentos liberais afirmam que o termo neoliberalismo está errado, pois não existem autores, livros, propostas, políticos ou pensadores. É apenas uma palavra inventada por quem não sabe do assunto para tentar explicar aquilo que não entendem e nem querem entender. O liberalismo é uma teoria política e social que enfatiza fundamentalmente os valores individuais da liberdade e igualdade. Para os liberais, todo indivíduo tem direitos humanos inatos. O governo tem o dever de respeitar tais direitos e deve atuar principalmente para resolver disputas quando os interesses dos indivíduos se chocam. De acordo com a filosofia política liberal, a sociedade e o governo devem proteger e promover a liberdade individual, em vez de impor constrangimentos. A pluralidade e diversidade devem ser encorajadas e a sociedade deve ser igual e justa na distribuição de oportunidades e recursos. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, em 1979, tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Foi precursora do neoliberalismo e seu governo durou 11 anos. Logo no início de seu mandato, efetivou uma série de medidas e mudanças, anunciou um plano para redução de impostos e passou a controlar e realizar reformas institucionais nos sindicatos trabalhistas. Essas reformas lhe valeram o apelido de Dama de Ferro. Após seu primeiro mandato, Thatcher promoveu um programa de privatizações das empresas estatais e continuou combatendo de forma radical os movimentos sindicais trabalhistas. No final da década de 80, Margaret Thatcher continuava com seu governo de forma rígida e inflexível. Conseguiu controlar a inflação e acelerou a valorização da moeda inglesa, porém não conseguiu baixar a taxa de desemprego. Sua segunda reeleição aconteceu em 1989. Entretanto, sua relação com o partido não era boa, o que levou à sua renúncia no ano de 1990. Ronald Reagan. O termo Reaganomics refere-se ao conjunto de políticas econômicas adotadas durante o mandato do presidente americano Ronald Reagan, entre 1981 e 1989. Membro do Partido Republicano, Reagan foi eleito como uma plataforma de ideologia conservadora e economicamente liberal, defendendo que o Estado tivesse uma atuação limitada e que favorecesse o livre mercado, rompendo assim com o modelo econômico keynesiano vigente até então. A política econômica adotada por Reagan é fortemente baseada nos princípios da economia do mercado e na chamada teoria trickle-down. Embora economistas e políticos continuem a discutir sobre os efeitos da Reaganomics, ela foi responsável por um dos maiores e mais fortes períodos da prosperidade da história americana. Pinochet. Livre mercado é o Chile de Augusto Pinochet, no processo conhecido como Milagre do Chile. Por um lado, o ditador que governou o país com mão de ferro por quase 17 anos, torturando e matando opositores, restringindo por ano liberdades civis e políticas.
Por outro, ele implementou medidas econômicas baseadas em princípios de livre mercado, valorização da propriedade privada e no empreendedorismo, baseada na chamada Escola de Chicago. Pinochet também havia trilhado um caminho de violação de direitos humanos, escândalos de corrupção envolvendo sua família e um saldo de quase metade da população chilena empurrada para baixo da linha da pobreza. A economia nacional até crescia rapidamente, mas o regime militar nunca estendeu o privilégio a boa parte do país, que não via os números do PIB se refletirem em qualidade de vida. O liberalismo no Brasil. O liberalismo no Brasil já vem de longa data. No nosso país, as ideias liberalistas chegaram no início do século XIX, tendo maior influência a partir da independência de 1822. O liberalismo brasileiro conviveu durante muitos anos com o escravismo. Mesmo depois de movimentos abolicionistas surgirem em todos os lugares, não só no Brasil como no mundo, ainda se observava certa resistência de alguns grupos liberais em relação ao trabalho escravo e implantação do trabalho assalariado. O período compreende a metade do século XIX e a início do século XX, sob a influência do movimento iluminista, num contexto de movimentos políticos emancipatórios e na formação jurídica do Estado, no Brasil pós-colonial até o início do Império. Os principais aspectos da estrutura política do Império sugeriam uma contradição entre a democracia liberal e o exercício autoritário aristocrático do poder. O liberalismo fundamentou ideologias que superaram o estatuto colonial e os movimentos emancipatórios não partiram somente das classes dominantes, mas também dos estratos de baixo escalão social. As ideias liberais abstratas não convenciam o povo e a democracia era associada à anarquia. O que é laissez-faire? Laissez-faire é uma expressão francesa que significa literalmente deixa fazer e é considerado um símbolo da economia liberal defendida pelo capitalismo. O princípio do laissez-faire se popularizou nos Estados Unidos e nos países mais ricos da Europa durante o fim do século XIX e começo do século XX. De acordo com o liberalismo econômico, o Estado deve deixar o mercado fazer, sem interferir no funcionamento desse, e se limitando apenas a criar leis que projetam consumidores e os direitos a propriedades. Portanto, concluímos que podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio, pois esse princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Something else to watch, or just watch this video. I know we had a lot of fun, but you can't stay on this end screen forever. This video is over now, so why are you still watching this? Do you not have any